outra vez decepcionado, com o coração pesado, cheio de angústia e de dor. Vem sempre do mesmo caminho, de onde um dia sem motivo, pra muito longe se afastou. Vou buscá-lo em cada amanhecer, desde o dia em que se for, fico só pensando que será hoje, enfim, o dia em que o verei. Quem sabe hoje irei seu rosto acariciar e dizer-lhe que o amo como sempre, que apesar de tudo sigo sendo igual, sigo sendo igual. Passam lentamente tantos dias, sonho com a alegria de ver seu rosto junto a mim. Eu penso que talvez tenha esquecido que é amado e tão querido. Meu amor por ele não tem fim. Escurece ao amanhecer, volto ao lugar de sempre, cada vez pensando que será hoje, enfim, o dia em que o verei. Quem sabe hoje irei seu rosto acariciar e dizer-lhe que o amo como sempre, que apesar de tudo sigo sendo igual, sigo sendo igual. Oh, se é assim o amor de um pai pelo seu filho, quanto mais o amor do Pai Celestial. Oh, que apesar de nossas faltas e nossas rebeliões, cada dia o Pai nos ama mais e quero apenas que regresse outra vez. Qual a sua relação com o tema perdido?
Qual a sua relação? O que você pensa em relação às coisas perdidas? Temos estudado uma série de mensagens agora que fala sobre as parábolas de Jesus. E se tem uma coisa que nós podemos já ter percebido desde a introdução, é que as parábolas nos tornam praticamente indesculpáveis de dizer que não entendemos a mensagem do Senhor. As parábolas nos colocam numa condição de que, se não ouvimos e não compreendemos, é que o nosso campo, a nossa terra, o nosso coração, que na verdade está com dificuldade, porque a semente é boa, a mensagem é salvadora, a mensagem produz vida, a mensagem é redentora, ela é cheia de graça, de misericórdia. Portanto, nos tornamos indesculpáveis se amanhã ou depois dissermos que era difícil demais, não conseguimos compreender, não entendemos, exigia demais de cada um de nós, porque não é. Jesus, através das parábolas, nos fala de maneira muito simples e clara ao nosso coração, utilizando de histórias, usando elementos do nosso cotidiano, da vida diária, do dia a dia. Deus fala para nós de forma, como nós temos sempre comentado aqui essa frase, né? De forma, em coisas ordinárias, em coisas cotidianas, falando de forma extraordinária aos nossos corações. Mas cabe a mim e a você abrirmos nossas mentes e corações para que possamos compreender o que Deus deseja falar comigo e com você. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque mais um momento em nossas vidas que o Senhor nos conduz até aqui, para nós aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Portanto, ó Pai, continue falando aos nossos corações e que a Sua mensagem, de forma simples e clara, encontre, Senhor, uma terra boa, um lugar fértil, para que ela encontre morada em nosso coração e para que ali ela frutifique, para que ali ela possa se multiplicar, colocando em nós esperança, colocando em nós uma visão correta das coisas, principalmente não olhando mais com os nossos olhos, mas olhando com os Teus olhos, para aquilo que muitas vezes consideramos perdido, para aquilo que muitas vezes não vemos mais esperança. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Gui, se puder desligar o ventilador aqui, eu agradeço. Aí. Comentava que ao deparar-me com o capítulo 15, nós descobrimos que o capítulo 15 ele trata da parábola das coisas perdidas. E na palavra de Deus começa o capítulo 15 dizendo assim, que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Lucas capítulo 15. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que nem da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador se arrepender do que por 99 justos que não precisam de se arrepender-se. Mais algo que se perde. Versículo número 8 do capítulo 15. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida.
e lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muitas vezes, assim como os fariseus, nesse momento, nesse contexto da palavra de Deus, nós temos um olhar para aquilo que é perdido, que se declara perdido, um olhar muitas vezes de desesperança e negativo. Olhamos e não acreditamos que ali possa haver uma mudança, possa haver uma novidade de vida naquela situação e, portanto, muitas vezes nós desprezamos e já qualificamos aquilo como não há mais jeito, perdido, impossível de mudar ou de se resolver. Mas Jesus salienta e nos chama a atenção que para aquilo que nós declaramos e achamos muitas vezes perdido, e muitas vezes com coisas tão simples, nós nos desgastamos e lutamos para recuperá-las, assim como um pastor para recuperar uma das suas ovelhas, assim como uma dona de casa para recuperar uma moeda que talvez se perde em um dos cômodos da sua casa. Assim, Deus trabalha constantemente. E não é por simples moedas, não, e nem mesmo, talvez, por uma pequena ovelha. Mas Deus trabalha constantemente por cada um de nós, para resgatar, para trazer para perto, para mudar de vida, para mudar uma história daquilo que era perdido para algo que foi encontrado, para algo que pode ser novo e pode surpreender a todos. Nessas histórias, o personagem principal, na verdade, é o próprio Deus. O Deus que age de forma graciosa, misericordiosa, um Deus incansável, que não desiste em nenhum momento de cada um de nós. E muitas vezes Jesus, falando através de parábolas, ele mostra: vocês compreendem isso? Vocês entendem isso? Creio que sim, porque com coisas assim bem mais banais até, talvez com coisas talvez de tão menor valor, vocês se dedicam tanto. Imaginem então o Pai Celestial. Imagine então o que Deus não é capaz de fazer por cada um de nós, por cada um dos seus filhos. A palavra de Deus declara que Deus entregou o seu Filho por amor a cada um de nós. Antes mesmo que eu e você o reconhecesse como tal, Deus já morria por amor a cada um de nós, lutando pelo nosso resgate. Portanto, essas parábolas declaram e expressam para nós, de forma muito simples, como é que Deus tem trabalhado em nossas vidas. Como é que Ele tem usado da sua graça e da sua misericórdia para conosco. Mas Deus vai além. O Senhor Jesus, através dessas parábolas, como eu disse no capítulo 15, um capítulo de coisas dadas como perdidas, Deus continua trabalhando. O Senhor Jesus continua falando a nós. E Ele começa uma parábola dizendo: Jesus continuou, diz que um homem tinha 2 filhos e o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Muitas vezes nós olhamos para esse filho que praticamente exigindo a sua herança, antes mesmo da ausência ou do falecimento do pai, é algo agressivo, duro, triste para um pai. Um pai que pode até interpretar como: puxa, meu filho está desejando até mesmo que eu morra, né? E mesmo não estando morto, então que isso possa parecer então que já tenha acontecido e que ele dê a minha parte nos bens, a minha parte da herança. Nós olhamos com indignação para alguém que se comporta de tal maneira, para alguém que age de maneira tão cruel diante de um pai.
E aí a parábola continua. Jesus diz: depois de ter gasto tudo, houve, diz que, uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Dias se passaram e as consequências das suas más escolhas, da sua irresponsabilidade, da sua independência, que jamais poderia ter acontecido, de um pai que lhe provia todos os recursos, começa a lhe trazer as suas consequências, trazer os prejuízos por escolher mal. Na parábola da ovelha perdida, a gente percebe que uma ovelhinha indefesa, lançada à própria sorte, fatalmente se tornará uma presa fácil. Fatalmente vai acabar colhendo tudo aquilo que é ruim sem a proteção do pastor. Assim como nós do nosso Pai Celestial. Toda vez que nós exigimos a nossa independência e achamos que damos conta e partimos, fatalmente nos encontramos como ovelhas indefesas. Um animal que não tem condições de sequer se defender dos perigos que estão fora do cercado, fora da proteção do pastor que cuidava dela. Assim somos nós, cada um de nós. Todos nós podemos nos identificar com esse jovem que pede a sua independência, pede essa herança antecipada do pai e não faz bem uso dela. Acaba ouvindo o seu próprio coração, fazendo as escolhas a partir da sua vontade, daquilo que dirigia a sua vida, que era somente a sua mente e seu coração, e acaba colhendo os frutos disso. Mas a dado momento, diz nessa parábola, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? E eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, contra o céu e contra ti, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. O que aprendemos com essa parábola, apesar do foco principal e do personagem principal nessa parábola ser o nosso Deus, o Deus que não nos abandona, o Deus que sempre está agindo de forma graciosa para conosco, de muita misericórdia, sempre pronto a nos receber de volta e nos perdoar, podemos aprender com esse filho que a dado momento da vida, a gente percebe que a gente fez a coisa errada. A dado momento da vida, a gente percebe que aquilo que a gente achava que seria o melhor para as nossas vidas, que seria o melhor caminho que nós escolhemos, que seria a melhor escolha que nós tomamos, a partir dos nossos valores, das nossas escolhas, das nossas vontades, nós descobrimos que fizemos a escolha ruim. Fizemos a escolha desprovidas de valores e de princípios que jamais a gente poderia ter abandonado. Nós fizemos uma escolha de viver numa terra distante. A distância dessa terra nós não sabemos, mas ela é uma distância suficiente para a gente não ter mais os conselhos do Pai por perto, para a gente não ter mais os valores que aquele Pai nos ensinou. Porque nessa terra, quem faz a lei, quem faz os valores e o jeito de dirigir a própria vida, somos nós mesmos. E é nessa terra, desprovidas desses valores, e a distância não importa, o importante é que foi o suficiente para você perder os valores do Pai que te ama e quer conduzir a sua vida, foi o suficiente para nós nos perdermos. A nossa nação vive um momento em qual nós entendemos que nós nos perdemos. Nos perdemos em muitas coisas. Nos perdemos em política, nos perdemos economicamente, nos perdemos muitas vezes até
na direção de como devemos conduzir as nossas finanças, na direção de como devemos conduzir as nossas famílias. Mas se tem uma coisa que muitas vezes nós temos demorado a compreender, é que nós não temos caído em si como esse filho, de reconhecer que nós nos demos mal, de reconhecer que nós não precisamos agora talvez fazer um novo contrato de trabalho, porque talvez esse jovem aqui poderia pensar assim: bom, para o pai eu não volto, então vou fazer o seguinte, vou tentar arrumar um outro emprego, vou tentar negociar com os donos dos porcos para ver se a situação melhora para mim, vou talvez mudar de terra, vou para uma mais distante ainda, onde possa obter os recursos que eu não estou obtendo aqui. E muitas vezes isso está presente em nossas vidas. Nós não decidimos e não caímos em si que nós devemos voltar para o Pai, mas nós continuamos tentando fazer o quê? Contornar aquela situação, continuamos tentando remendar aquela situação e continuamos nos tornando mais perdidos ainda do que a gente estava. Esse jovem tomou a mais sábia decisão que ele poderia tomar, de dizer: chega, não dá mais. Ele se lembrou da onde era que ele veio e do que ele tinha aprendido. E ele fez uma comparação e ele percebeu que a sua independência, a sua escolha, a sua liberdade foi muito mal usada. E que agora ele estava perdido. E que o único caminho que ele tinha era qual? Voltar para o Pai. Voltar para a dependência do Pai. E é interessante que ele declara isso de forma muito clara: voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Nos nossos dias de hoje, muitas pessoas têm voltado para o Pai. Muitas pessoas têm, de forma muito sedenta, diante de tantos problemas, diante de tantos desvios, diante de se encontrar tão perdido, então tem angustiadamente buscado voltar para o Pai. Mas muitas vezes volta de forma equivocada. Volta declarando que quer que tudo seja restituído, que ele tenha a mesma condição que ele tinha antes, e que ele exige, e que ele determina que isso aconteça na vida dele, e que ele quer isso de forma dobrada. Que erro nosso! Que erro! Pecar contra Deus, pecar contra os valores e princípios de Deus, se perder na vida, não importa na onde você tem se perdido, e voltar para Deus exigindo o seu lugar de volta. E que Ele te restitua ainda de forma dobrada. Não que o Pai não possa fazer, mas diante da nossa postura, será que alegra o Pai essa nossa postura? Não, alegraria se nós tivéssemos uma postura desse jovem, de dizer: não, eu não volto mais agora na condição de filho, não, porque diante do pecado que eu cometi, a condição de filho não me cabe mais, nem. Se o Senhor me receber ainda como um empregado do Senhor, o Senhor já vai estar sendo muito misericordioso para comigo e muito gracioso, e eu serei eternamente grato. O Pai o recompensa e o recebe da forma que recebeu, pela humildade. Por ele reconhecer o pecado que ele havia cometido, a perdição a qual ele havia encontrado para a sua vida, e pela humildade ao declarar que ele não era nem digno mais de ser considerado um filho. E aí a gente se remete a pensar na palavra de Deus, né? E muitos olham e questionam: meu Deus, se um homem como Davi, fazendo o que fez, cometendo os pecados que cometeu, aonde cabe Deus dar algo desse tipo, acrescentar o nome desse homem a algo desse tipo? O homem segundo o coração de Deus. Creio por traços de humildade, assim como esse que são relatados nessas parábolas. Traços de quem reconhece
o seu erro, reconhece o que fez e agora, humildemente, volta para o Pai, arrependido, pedindo perdão e reconhecendo o seu erro. O que tem muitas vezes faltado em nós. Muitas vezes não retornamos, tentando contornar a situação, ou quando retornamos para Deus, exigimos e queremos o lugar de volta, da mesma forma que antes. Não assumimos consequências. Muitas vezes nos perdemos, nos envolvemos em coisas que fazem a gente se perder, que geram consequências em nossas vidas, e a gente continua querendo que elas desapareçam e não queremos assumi-las. Precisamos pensar sobre isso. E diz assim a palavra, no verso de número 20: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Uma atitude acompanhada de uma ação. Reconhecemos que Deus trabalha em nossas vidas, fala em nossos corações, produz em nós a nossa fé, nos dá de forma graciosa a salvação, mas algumas escolhas, algumas atitudes e ações, cabe a mim e a você fazer. Em tomar a decisão de voltar e seguir os princípios e os valores de Deus. Essa cabe a nós. Essa nós deveríamos reconhecer sempre que necessitamos e precisamos voltar para o Pai. Diz a palavra ainda: estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe do que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha esses anos que tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Não tinha no capítulo 15 só uma ovelha perdida. Não tinha no capítulo 15 só uma moeda perdida. Não tinha só um jovem perdido. Tem mais alguém perdido. Alguém que não tem no seu coração a mesma compaixão que o pai tem. Alguém que se acha talvez superior às outras pessoas, que se encontra talvez numa situação diferente da minha e da sua. E muitas vezes, ao olhar para esses perdidos, nós já julgamos e declaramos que somos melhores do que eles. E não percebemos que estamos tão perdidos quanto eles. Mas Marcelo, isso pode acontecer? Mesmo estando dentro da casa do Pai? Sim. Podemos estar perdidos mesmo estando dentro da casa do Pai. Portanto, que a gente possa cuidar do terreno do nosso coração, para que a gente possa compreender a palavra de Deus e que essa palavra encontre lugar em nosso coração e ali ela frutifique. Porque caso isso não ocorra, continuaremos perdidos. Continuaremos tateando no escuro.
Continuaremos julgando pela nossa medida, pelo nosso peso, pela nossa forma de ver as coisas. O Senhor Jesus, através dessas parábolas, não tem tratado só com aquele que não está aqui dentro. Tem tratado com os que estão aqui dentro e com aqueles também que não estão. Tem tratado com aqueles que consideram pessoas boas, pessoas talvez de uma moral, de uma conduta que se encontre talvez achando melhor do que o outro. Mas o Senhor Jesus está falando também com aquele que humildemente se declara, muitas vezes, indigno até de estar na presença de Deus. Como eu e você temos concebido essas palavras em nossas mentes e corações? Elas são claras. Nós nos tornamos, como eu disse, indesculpáveis ao dizer que não entendemos. E Deus está falando para nós que nós precisamos estar atentos na forma como nós julgamos coisas perdidas. Aos olhos do Pai, nada está perdido. Sempre há tempo, sempre há hora, há um momento em que alguém possa repensar a sua caminhada, tomar uma decisão e, numa ação correta, voltar para os caminhos, para os valores, para os princípios do Pai. Nós temos uma grande dificuldade em lidar com isso. E nós aprendemos então que nós devemos nos perguntar, diante de atitudes como essa, como nós temos julgado aquilo que é considerado perdido? Diante de atitudes como essa, como nós temos nos comportado com quem se perde, com quem se desvia, com quem peca? Diante de parábolas como essa, como nós temos nos comportado, como nós temos, na verdade, olhado para essas pessoas e para nós mesmos? Como anda o seu coração? Como anda esse território ao qual nós aprendemos na semana passada, que deve estar livre daquilo que sufoca, daquilo que atrapalha o crescimento, o enraizar dessa semente, o frutificar dessa semente? Para isso, precisamos estar na casa do Pai, perto do Pai, aprendendo com o Pai e dependentes do Pai. Que possamos reconhecer essa nossa dependência, que possamos compreender que nós necessitamos urgentemente de compreender o que Deus tem nos ensinado e principalmente viver o que Ele tem nos ensinado. E que a partir daí a gente não considere mais aquilo que todos dizem está perdido, não tem mais jeito. Que a gente possa olhar com esperança, que a gente possa olhar com um olhar mais da forma como Deus olha, com o olhar de Deus, com um olhar de esperança, com um olhar de fé, com um olhar diferente dos olhos que o mundo olha, para que a gente possa caminhar na direção que Deus nos deseja, como pessoas, individualmente e como igreja do Senhor Jesus. Feche seus olhos.